pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa, um episódio de Biblioteca Submersa. E hoje, bom, estamos aí no fim tanto da campanha do Opium, né? A nossa nova graphic novel que vai ser lançada em breve, com desenhos visionários da Luciana Lupe Vasconcelos, como também estamos no final da nossa série especial Paraísos Gráficos Artificiais, né? Tratamos de vários temas interessantes, assim, como eu vou dizer, instigantes, né, literalmente, relacionados à produção literária e o vício, né, relacionados à produção gráfica, propriamente dita, relacionados à maneira como certas tendências artísticas anteciparam, né, a produção gráfica, ou influenciaram certos aspectos da produção gráfica, como vimos no Goya, né, que nunca é mencionado muito, né, como um precursor, mas né? E se vê o conceito de graphic novel nos gravuristas do início do século XX, é nitidamente inspirado por Goya, né? Então isso é interessante porque no mundo, assim, mais ou menos um equivalente, que seria o Hokusai, na arte oriental, ele é considerado um precursor dos mangás, né? Em vários sentidos. Mas o nosso universo não. É o certo menosprezo pela construção de arte em quadrinhos, de um modo geral, né? E junto com isso, uma visão um pouco, às vezes, de vira-lata da própria, né? Assim, da própria epistemologia da história em quadrinhos, né? Que não se vincula a essas grandes tendências gráficas do século XX. E, enfim, né? Isso é uma das coisas que a gente tentou, de certa forma, combater nessa série especial. Ainda vamos ter mais alguns episódios, porque a campanha, por conta de uns problemas do próprio Catarse, ficou para o dia 19. Então ainda vamos ter aí mais alguns episódios, mas pelo menos uma semana e meia. Vou trazer aqui uma das grandes inspirações da Luciana Lupe, um grande artista que teve no Brasil aí um lançamento recente de peso, literalmente. Esse lançamento acabou esgotado. É muito raro, é muito difícil e é um material extraordinário. Vamos analisar aqui. Mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito da Última Casa de Ópio. A Última Casa de Ópio é uma espécie de reportagem, é um livro muito curto, li em um dia e meio. E eu sou um leitor lento, né? E me parece uma reportagem, mais do que propriamente. Uma reportagem na tradição aí tanto do Truman Capote, né? A partir do Truman Capote, né? Depois tem várias outras tendências de jornalismo mais subjetivo, né? Como o do Medo e Delírio, né? Em Las Vegas, né? Esqueci o nome dele. Mas é do Nick Tosches, ele é um jornalista também, né? Pelo tamanho e pela própria abordagem, né? Me parece uma reportagem, né? Não tem muitas fontes, tem algumas citações de livros, inclusive, mas não são fontes em si, né? Ele não consultou, ele está descrevendo coisas que ele viveu. Como eu falei, é muito curto, relativamente fácil de achar em sebos. Esse aqui foi publicado. Esse autor ele é muito apreciado na França, é engraçado. Mas ele foi publicado pela Conrad no Brasil. Eu acho que está esgotado, mas como eu falei, no sebo é fácil de achar. É uma arte belíssima de capa, né? Bem no interior. Esse material ele foi. O autor ele trabalha bastante com, não sei se é vivo ainda, enfim, esse livro é dos anos 90, se não me engano, a data original, 85. 85. Esse autor ele trabalha bastante com biografias, né? Acho que o livro mais famoso, renomado dele é uma biografia de Jerry Lewis, né? Chamado Hellfire, uma coisa assim. E ele fez algumas biografias de pessoas da máfia, enfim, material jornalístico, né? De uma forma mais assim mais
em geral, né? Mas de um jornalismo, como eu falei, tem um aspecto investigativo, sem dúvida, mas ele é bem mais subjetivo. E é interessante porque, inclusive, eu estava vendo aqui na ficha catalográfica que ele está cadastrado como viagem e ópio. Né? É bom saber porque eu vou pôr no YouTube, né? É como está na ficha catalográfica do livro, né? Ah, e é realmente um livro de viagens, né? De certa forma, metade para frente dele, ele vai. Metade não, acho que a partir de uns 30% começa a ser viagens realmente dele atrás justamente da última casa de ópio. É o famoso antro, né? Eu acho que Dan poderia ter se traduzido como antro. Não sei se o nome fica feio na capa do livro, né? Alguma coisa assim. E é exatamente um antro, como a gente vai ver. Mas como é que se desenvolve a ideia deste livro? Assim, o ópio, ele foi, como a maioria das drogas, é bom deixar isso bem claro, substâncias ampliadoras da consciência ou que levam a estados alterados ou que resultam em êxtase, né, indutoras do êxtase. Esse tipo de substância existe na história humana há milhares e milhares de anos, né? Não é uma invenção, uma descoberta do século XIX, degenerado do século XIX e XX, como que eram os conservadores, né? Não. O ser humano sempre usou esse tipo de substância. Provavelmente os nossos antepassados, quando eles começavam a experimentar as plantinhas, e morriam alguns, porque nem todas as plantinhas eram comestíveis, algumas eram envenenadas, eles retinham aquelas que matavam a fome, evidentemente, e provavelmente a forma, né, a cor, o cheiro, né, retinham, né, registravam de certa forma isso e passavam, né, pela descrição dessas frutas, dessas plantas para as outras gerações, provavelmente as que alimentavam e as que provocavam, induziam a êxtase, né, químico por alcaloide, etc. Então isso sempre existiu na humanidade. É importante destacar que a partir do mercantilismo, justamente a partir do ópio, e um pouco antes com o tabaco, né, um pouquinho antes, o ópio viria ali no século 17 e 18, o tabaco a partir do século 16. Essas substâncias elas passaram a ser, digamos assim, mercantilizadas, né? Eu fiz recentemente aqui uma resenha da excelente série Tabu e se fala um pouco disso, dos monopólios. Então você cria um monopólio do chá, um monopólio disso, um monopólio do ópio. Então assim, a partir do mercantilismo, da expansão colonial do século XVI, né, especialmente em diante, começou a ser mais frequente que essas substâncias indutoras de um prazer, certo prazer físico, igual o tabaco ou o êxtase, né, igual o ópio, elas fossem mercantilizadas. São um produto que é colocado à venda. E quem domina o monopólio dessas vendas, digamos assim, vai se tornar uma pessoa riquíssima. Então, isso é muito importante porque é exatamente isso que aconteceu com o ópio, né? E a questão é que, da mesma forma que o sistema colonial, o sistema mercantil, que governou as relações no mundo todo aí, entre o século XVI e o século XVIII, começou a entrar em declínio com o desenvolvimento do capitalismo industrial, a necessidade, por exemplo, de não só a exploração de matérias-primas, isso também, mas também a necessidade de consumidores dos produtos que você produziria em massa e não teria escoamento e teria que baixar o preço, né? É... Com essas mudanças, os produtos alteradores da consciência também mudaram. E isso a gente acompanhou aqui no nosso especial. Eles se tornaram de substâncias produzidas em pequena escala, não é, de consumos limitados ali. Na época do De Quincey nem existia cachimbo ainda. Ele tomava diluído em álcool, né, ou no láudano. Até aquela explosão que acontece já no Burroughs, né, no Mistérios e Paixões, a gente testemunha isso, que é aquela metáfora dos insetos esmagados que viram droga, né?
ou do produto lá de matar insetos, que também é uma espécie de droga. Então existe uma explosão, né, de consumidores, evidentemente, e o produto, assim como roupa, assim como arma, assim como, enfim, qualquer outro produto na Europa que passou a ser de manufaturado a industrializado com o passar das décadas, né, a partir da Revolução Industrial, as drogas também. E a revolução, no caso delas, foi química. Então você passou a fazer os químicos, os farmacêuticos, as empresas, né, começaram a fazer sínteses, digamos, soluções sintéticas, né, que tiravam o essencial, os alcaloides essenciais da droga, do efeito da droga, e é, é, vendiam, né, esse produto em porções minúsculas que valiam por 200 vezes o efeito do entorpecente natural. Então foi assim com a heroína, na verdade a morfina em primeiro lugar, ainda no século XIX, depois com a heroína já no século XX e com os estimulantes de um modo geral, que são combinações de alcaloides, combinações ali de fenóis, né, enfim, tem uma na origem, né, você tem um sistema químico complexo que resultou nessas cocaína, anfetaminas, e daí sim, numa variedade gigantesca, né, um cardápio imenso, que alimenta uma indústria gigantesca, né? A gente não pode negar isso. E como eu já comentei também, no Mistérios e Paixões é uma indústria que depende do usuário desenvolver uma resistência, um gosto pelo produto rápido e em grande medida, né? Então o foco passa a ser o vício, a necessidade de consumir e tal, do que propriamente o efeito do entorpecente, como é no caso dos produtos naturais. E digamos que o Nick Toshis ele vai mais ou menos por esse caminho. Ele começa o livro comentando a respeito desse efeito que nós costumamos chamar de gourmetização hoje em dia. Na época, em 85, não existia esse termo, né? Que acho que até não é só do Brasil, né? Isso veio desses programas de reality show com chefes célebres dos grandes restaurantes aí, de grandes cadeias, né? E aí ele aborda, por exemplo, essa questão, por exemplo, do enólogo, nessa indústria da apreciação do vinho caro, a apreciação sistemática do vinho caro, né? Do tipo, olha, este vinho tem um buquê X, buquê. E sendo que o vinho, e na origem, era uma bebida popular, uma bebida produzida por camponeses, né? Fermentada de qualquer jeito. Era uma bebida de fácil acesso, né? Então, é interessante porque, de fato, demonstra, né, esse aspecto da mercantilização que eu mencionei, que também, de certa forma, essa mercantilização, ele não chega a abordar muito isso no ópio, mas ele me comenta um pouco. Ela implica numa espécie de, digamos assim, estandardização em níveis. Então, você tem um nível de standard, não é? Sei lá, um carro Bentley, um nível alto, não é todo mundo tem acesso, tem níveis mais baixos até chegar em, sei lá, patinete elétrico, em carro popular, né? Então, a, a, as estruturas do capital, elas são tão complexas que elas conseguem atender os mais diversos nichos baseado nessa estruturação em níveis, né? E isso vale para tudo, inclusive para os entorpecentes, né? E então ele queria experimentar o ópio, né? Ele menciona as obras anteriores, principalmente o Thomas de Quincey, né? E o Jean Cocteau, acho que são as duas grandes obras sobre o vício em ópio. E ele queria experimentar o ópio numa casa nesse tipo de antro, né? De consumo da substância. Porque, de certa forma, existe uma lenda em torno, né? A capa, por exemplo, do Opium, da nossa história em quadrinhos, é justamente uma representação em gravura de um desses antros, interior deles. A própria narrativa do Claude Farrer, que foi adaptada, né, por mim e pela Luciana,
se passa num antro, né, desses que podia ser assim, e ele comenta isso, né? Podia ser qualquer lugar, na verdade, mas a necessidade do consumo do ópio era uma necessidade de retardo das atividades cotidianas, de desaceleração, não é? Em geral, o consumo, é por isso que no caso específico do ópio, do ópio antigo, né, como ele era feito, que era uma espécie de tijolo bem escuro, quase preto, né, da síntese ali da papoula. Síntese não, na verdade eles tiravam, né, a seiva da papoula e deixavam lá descansando e tal, ficava dessa cor. Depois ele encontra um especialista no assunto que descreve todo o processo, né? Mas o que acontece? Essas casas de consumo, elas eram mais ou menos toleradas, porque para o consumo ideal, o indivíduo ele não poderia fazer aquilo rápido, né? Por exemplo, uma dose de, sei lá, heroína, você só precisa injetar na sua veia. Não é um processo demorado. É um processo de 3, 4, 5 minutos no máximo. É o tempo de amarrar um torniquete, encontrar uma veia e injetar. Já começa o efeito. Você já pode se livrar dos aparatos, né, que foram utilizados. Mesma coisa, qualquer substância fumável, você precisa de um cachimbo, em geral um cachimbo simples, né? Feito de caneta, feito de pedaço de metal, tubular. Então ele começa a viajar atrás digamos, desse mundo, né? Nesse mundo amplo, atrás dos últimos vestígios de um uso de droga que era relativamente tolerado pelo Estado, em periferias, em lugares assim. Em alguns lugares, inclusive, essa tolerância levava até você ter um negócio relativamente bem sucedido, com casas de consumo de ópio enormes e meio principescas, né? Não era em todos os lugares assim. E ele vai dizer que a maioria eram antros, né? Com literalmente dessa forma, o nome mais fácil de chamar. E ele viaja pelo Oriente. E nesse ponto é muito interessante, a gente volta à ideia do livro de viagem, porque é uma coisa bem exótica, né? Ele explora um exotismo fácil um pouco, mas interessante, bem escrito, né? E ele vai em vários lugares da Ásia atrás da possibilidade de utilizar essa substância. Ele é mal sucedido na maioria das vezes, porque de fato não existe motivo de você consumir um entorpecente de uma forma tão lenta, né? O ópio ele exige uma forma, o hábito de fumar, e aí você entende por que o Jean Cocteau tinha essa ideia, que era uma substância complexa, digamos assim, porque até o ato de fumar é difícil de fazer. E o ato de síntese, digamos, de síntese final, para você permitir que a pasta seja fumável, né, é mais difícil ainda. Então, é, não é um tipo de substância que você compra quase que pronta, uma caixa preta, mistura bastante coisa venenosa ali para ela viciar mais rápido e render, né? Que é o caso de 99% de entorpecentes vendidos em qualquer lugar do mundo. Então ele procura, não acha na China. No Vietnã, ele vai encontrar um camponês que tem um cachimbo, também é bem raro. Parece que em alguns lugares da Ásia tem alguns museus do ópio, que é uma coisa muito bizarra, né, com vários cachimbos. Ele também menciona isso. Mas na Índia, ele vai na Índia, né? Aí ele vai meio que conhecendo alguns detalhes das pessoas locais. E nisso ele vai fazendo uma comparação com aquela, digamos, gourmetização que ele apresenta no início de vinho ou de comida chique com ingredientes caríssimos, que o ingrediente em si é barato, ou não tem grande, não é um valor absurdo, mas fica, né, no restaurante caro. Então ele vai comparando com outras experiências nesses países asiáticos, muito mais exóticas, mas que parecem muito mais, digamos assim, autênticas aos olhos dele. Então ele vai fazendo meio que um contraste nessa, né, parte final, enquanto ele busca o antro de ópio. Então ele encontra esse camponês e ele fuma com esse camponês, né, na casa dele. E eles compartilham o cachimbo.
E aí é a primeira vez que ele fuma o ópio, né? Ele faz a descrição que realmente é uma coisa ah, espantosa, assim, né? Então o cheiro é uma espécie quase que um cheiro perfumado de sândalo, de... Enfim, a experiência que ele descreve é realmente única. Mas ele continua atrás do antro, que era isso que interessava a ele. Essa espécie de socialização do vício, que, como eu falei, não é muito comum. É curioso, né? Que com o mesmo vício como tabaco ou álcool, o álcool ainda tem alguma socialização mínima, mas não é necessária. E o tabaco não. Né? Você coloca o cigarro na boca, acende e acabou. É... Uma substância complexa como o álcool, o ópio, exigia meio que essa socialização. E ele encontra no Camboja, assim, nos interiores do Camboja, ele encontra. Nesse meio do caminho, ele encontra várias pessoas que provavelmente trabalham com tráfico, né? Enfim, na época trabalhavam, e que vão dando detalhes da produção do ópio, né? De como que é feito, o refino, é muito complexo, né? E aí ele menciona uma bibliografia, pelo menos uma obra, a respeito dessa complexidade, que tornava a coisa toda meio que como que o mesmo de um vinho ou de um whisky, né? Com muito tempo de maturação, etc. Onde estão os melhores, né? As melhores papoulas. E aí ele encontra, no meio, depois de conversar com todas essas autoridades no assunto, digamos assim, ele finalmente encontra uma no Camboja, num subúrbio. Como eu falei, tem que ter uma relativa tolerância dos poderes instituídos, senão você não pode deixar um monte de gente viajando, né? Assim, em outra dimensão, utilizando esse entorpecente parado ali, né? Literalmente. Ah, pelo menos assim, numa casa que tem uma relativa estrutura de bar, ou de um lugar onde as pessoas vão para ser atendidas, mesmo que seja alguma coisa no limite da contravenção, como um lupanar, né? Ainda é tolerada, né? Então, um dia no passado, o consumo de ópio nesse lugar também foi tolerado. Então é muito interessante. E aí termina, né? O livro se conclui com essa experiência final dele, em que ele comenta, né, que o lugar é um antro mesmo, um lugar podre, né? Mas os lugares de consumo de álcool eram antros, né? E então é um livro interessante. Ele parte num caminho é uma busca de autodestruição, né, e não de autoconhecimento. Isso eu acho genial. Então ele inverte, subverte todas as noções desse tipo de livro, desse tipo de experiência de viagem exótica, que é muito comum, né? Tipo aquele rezar, viajar, comer, uma coisa assim. É muito popular, né? Isso vende bastante livro. Ele inverte tudo isso e subverte. E ao mesmo tempo ele revela algumas facetas interessantes a respeito exatamente de como uma substância se tornou proibida, mas estruturalmente, digamos assim, ela se encaixaria nos ramos do consumo se o consumo dela não fosse proscrito. Se ela fosse como cigarro ou álcool, entraria naquele esquema que eu comentei dos nichos que o capitalismo cria e que permite que toda a sociedade, os ricos aos pobres, totalmente desvalidos e desassistidos, possam ter acesso àquela substância ou a uma forma dela, aquele produto, uma forma daquele produto. Que é esse o objetivo do capitalismo. É uma espécie de, digamos assim, pastoreio coletivo da alma, da mente e do corpo do cidadão, né? Isso que torna, digamos assim, a destruição do capitalismo tão difícil. Porque parece que a gente está sempre nele e sempre vai ficar. E sempre, de alguma forma, alguma coisa que nós queremos ou que nos desejamos está dentro dele. Então eu não quero que ele acabe, né? Eu vou ter o que eu desejo. Então é isso. Interessantíssima exploração da questão do ópio, não é? Exploração da questão do antro do ópio. Então quem quer conhecer um pouco mais do universo da nossa graphic novel, recomendo, né? Fortemente. É um livro rápido, curto e muito instigante. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.